Exclusiva, hein? Um homem de 26 anos foi preso em flagrante após assediar uma mulher dentro de uma academia em Contagem. Gente, tem imagem de tudo. É uma história daquelas. É um absurdo. A repórter Regiane Moreira, ao vivo comigo, tem outras informações desse caso revoltante e exclusivo, quero repetir, só nós temos. Regiane, conta pra gente como é que tudo aconteceu dentro de uma academia. Boa tarde, bem-vinda. Oi, Laí, boa tarde para você também, a todos que nos acompanham. De fato, um caso que revolta, especialmente nós mulheres. Essa vítima de 51 anos estava na academia que fica no bairro Xangri-Lá, aqui em Contagem, uma academia que faz parte de uma rede, e foi até uma sala reservada, onde acontecem aulas de grupos, mas a sala estava vazia, apenas com esse homem lá dentro. E foi lá que tudo aconteceu. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a delegada Tereza Damasceno, que está à frente desse caso. Muito boa tarde para a senhora. Como os fatos se deram, doutora? Boa tarde. Bem, como você falou, a vítima estava numa academia, se dirigiu para uma sala de aula coletiva, mas que não estava tendo nenhuma aula no momento, somente o suspeito estava lá. Ela entrou, pegou um colchão, aqueles colchões de exercício, ela estava higienizando com álcool e foi pegar o peso para fazer o exercício. Nesse momento, o suspeito falou com ela, uma frase trivial. Ele falou com ela, fazer abdominal é foda, né? E nesse momento ela olhou pra ele. No que ela olhou pra ele, ele estava com as pernas abertas, o órgão genital já exposto, e ela disse que aparentemente ele estava se masturbando e aparentava estar filmando a ação. Nesse momento, de pronto, ela já reagiu, né? Já foi até ele, falou com ele e procurou a ajuda dos professores da academia. Os professores da academia verificaram as imagens do circuito interno e viram que aquilo de fato tinha ocorrido. Nesse momento, já acionaram a PM, que compareceu de pronto no local. Ele, inclusive, tentou deixar a academia e fez ameaças à vítima. Sim, há relatos nesse sentido de que ele teria tentado deixar o local, mas os professores não permitiram, porque a polícia militar já havia sido acionada, e que ele teria falado com a vítima, conforme ela narrou, aquelas coisas como você não sabe quem eu sou, você não sabe com quem você está mexendo, esse tipo de coisa. Chegou a dizer, inclusive, que o genro dele era policial militar, uma forma de intimidá-la, né? Mesmo assim, o marido dela também estava na academia, ele é um policial militar, mas não houve ali nenhum confronto, nada disso. Ocorreu tudo da maneira como deveria ocorrer para que houvesse a prisão dele, né? Exatamente. O marido dela estava no local, ela o chamou e ele interveio, mas para reforçar a necessidade de se acionar a polícia militar, que logo compareceu ao local e prendeu o suspeito em flagrante. A atitude desses profissionais que estavam lá, muito importante e correta, né? Vale destacar isso para quem está nos acompanhando e pode, quem sabe, presenciar uma cena como essa. A atitude dos professores foi aquela atitude que a gente espera de qualquer pessoa que presencie qualquer tipo de violência contra a mulher. Acionar imediatamente a polícia militar ou a polícia civil. E aí, se a pessoa tentar sair, o que deve fazer? Se possível, segurar essa pessoa? Porque nós, enquanto cidadãos, podemos também dar a voz de prisão, né? Sim, em flagrante, sim. Esse caso, né, era um delito que supostamente havia sido cometido em flagrante e, em razão disso, eles contiveram os suspeitos sem qualquer ato de violência, sem qualquer desrespeito e, né, foi possível que a polícia militar chegasse ao local e efetuasse ali a prisão dele. Ele foi preso e depois foi para a audiência de custódia. Ele chegou a falar alguma coisa? Qual que é a versão dele? Não, em delegacia, ele se reservou o direito de permanecer em silêncio, mas em conversa informal com os policiais militares, ele alegou que ele teria apenas mexido no short dele para ajeitar, né, as roupas íntimas dele e, nesse momento, o órgão genital dele acabou ficando para fora. Convence? Olha, nós já tivemos acesso às imagens e, assim, os fatos ainda estão em investigação. A gente ainda não concluiu essa investigação, mas as imagens, a princípio, corroboram, sim, o que a vítima alegou. E ele foi solto, né? Ele não ficou preso, infelizmente. Sim, ele passou por uma audiência de custódia, né, onde se entendeu que ele cumpria os requisitos para responder ao processo em liberdade. E foram arbitradas algumas cautelares, como a fiança, a proibição de se aproximar da vítima e a proibição de se aproximar dessa academia onde os fatos teriam ocorrido. Para que ele conseguisse essa liberdade, não ficasse preso, a pena contribuiu por não ser uma pena muito alta? Sim, se a investigação concluir
pelo indiciamento, se ele for denunciado, ele pode ser denunciado pelo crime de importunação sexual. Está previsto no artigo 215-A do Código Penal e que sim, tem uma pena menor e, de fato, isso sim colabora, né, para que a pessoa responda em liberdade. Então agora, para a vítima poder levar a sua vida em segurança, poder ir à academia, o que ele não pode fazer? Ele não pode de jeito nenhum se aproximar da vítima, ele está proibido de se aproximar a 300 metros dela, de manter contato com ela por qualquer meio e também não pode se aproximar da academia onde os fatos ocorreram. A academia também agiu de forma correta, né, por meio dos seus funcionários. Essa vítima, como ela estava? Porque, pelo que a gente conversou antes, parece que é uma mulher que se manteve firme e é uma postura importante, né? Sim, como a gente disse, ela reagiu na hora, já confrontou o suspeito, logo saiu da sala e já chamou ajuda. E isso foi essencial, né, para que a prisão dele em flagrante fosse efetuada. Doutora, tem acontecido muitos casos como esse? Infelizmente, sim. A gente vê, né, até... Né, também não só aqui na delegacia, mas no noticiário. Infelizmente, esses casos são corriqueiros. Né, as mulheres sofrem diversos tipos de violência dentro de casa, fora de casa, na rua, em coletivos. É uma situação lamentável. Quais são os ambientes onde tudo isso mais acontece? A maioria dos casos. A gente viu agora na academia, né? Mas em outros locais? De forma geral, a violência doméstica contra a mulher, ela, em regra, é praticada dentro de casa. Mas esse crime específico, o crime de importunação sexual, a gente vê muito em locais públicos, como ônibus, rua, né, esses locais onde tem um grande público. Ô Laíra, tô lembrando aqui, a senhora falando e me veio à mente aqui um caso quando eu era criança, de um homem que parou um carro em frente à minha casa, tô lembrando disso agora. Olha só, as memórias ficam guardadas numa Kombi e ele fez mais ou menos o que essa mulher né, sofreu ali, mas para uma criança, eu era uma criança na época. Você quer fazer alguma pergunta para a delegada, Laí? Não, o que eu acho dessa história toda é que tem gente que faz isso. Como você disse agora, né, Regiane, é um trauma que fica para sempre. Agora, a condução daqui em diante, como é que fica, doutora Tereza? Isso vai... Tem outros estágios no processo judicial? Ele responde, segue respondendo? Boa tarde. Então, as investigações vão prosseguir, né? A gente tem um prazo de 30 dias para finalizá-la. Concluindo pelo indiciamento, a gente remete para a Justiça e, se o Ministério Público entender, ele denuncia, né, pelos fatos e aí ele vai responder a um processo judicial. Lembrando que é um caso que está em segredo de justiça, a gente não tem detalhes, claro, nem dele nem da vítima, mas trata-se então de um homem, esse autor de 26 anos e a vítima de 51. Agradeço pelas informações. Eu volto com você, Laí. Obrigado, viu, Regiane? Um abraço. Obrigado também, doutora Tereza. Um abraço, obrigado pela entrevista ao vivo aqui no Balanço Geral.